Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um episódio do nosso podcast Bolsa Fácil. E hoje o nosso bate-papo eu vou te contar um pouco da minha trajetória, o que eu fiz, qual caminho que eu segui para me tornar consistente no trading aí na Bolsa de Valores. Então vem comigo para você conferir essas dicas interessantes. Bom, galera, a primeira coisa que eu falo para você tomar cuidado quando você vem para a Bolsa de Valores, quando você descobre essa atividade de trader, é para que você não se iluda. Não caia na ilusão, na fantasia de que você vai ficar rico da noite para o dia, que você vai acertar uma grande tacada aí na Bolsa de Valores, que você vai resolver a sua vida da noite para o dia. Isso daí não é assim que funciona, tá? Você também precisa ter muito cuidado com as expectativas, com a rentabilidade que você quer fazer. No começo, eu entrei iludido, achando que seria possível, primeiro, dobrar a minha conta, né, mês a mês. Então, por exemplo, eu coloquei 5, vou terminar com 10. Mês que vem eu começo com 10, termino com 20. E aí você joga esses ganhos estratosféricos numa planilha do Excel, você vê que em poucos anos você vai ser multimilionário. Você já começa a pensar o que você vai comprar, a vida que você vai ter. Isso daí não dá certo. As expectativas muito altas, é impossível de você ganhar tanto dinheiro assim na bolsa, ainda mais no começo, que você não sabe operar, que você não sabe como funciona. Depois que eu quebrei a cara com essas expectativas muito altas, eu pensei, então, será que não dá para fazer 10% ao mês? Também é um exagero absurdo, é uma rentabilidade estratosférica. Você até consegue, geralmente eu até recomendo também quando você vai começar na Bolsa de Valores, você começar com valores pequenos, porque não adianta você ser rico, não adianta você começar um caminhão de dinheiro lá na Bolsa se você não sabe operar. A única coisa que vai mudar é que você começando com bastante dinheiro, você vai perder mais dinheiro no começo, o seu aprendizado ele vai ficar mais caro. Então eu recomendo que você comece com uma conta pequena, pode começar aí com $500, $1.000, para você treinar, para você ir pegando o jeito. E aí, quando você tem uma conta pequena, você até consegue fazer um percentual maior. Porque, por exemplo, você tem uma conta lá de $500, você faz um trade que você ganhou $50, é uma operação bacana, de 10% sobre o patrimônio da sua conta. Mas, em termos financeiros, é $50, mais ou menos aí uns R$ 250. É claro que todo mundo quer ganhar R$ 200, R$ 300, assim no mole, no fácil. Mas é um dinheiro que não vai resolver sua vida. Você não vai ficar rico, você não vai ficar independente ganhando esses valores. E à medida que o seu patrimônio cresce, é natural que você alivie a mão. Porque aí você ainda fica, em termos ali, calculando o percentual, mas o valor financeiro vai ser muito grande. Então vamos imaginar que você tem uma conta de $1 milhão, você vai arriscar ali $50 mil, que seriam os mesmos aí, outros, né? No caso 5%. Então aí você pensa, bom, tudo bem, $50 mil corresponde a 5% do meu patrimônio, mas eu não fico confortável em arriscar $50 mil na casa aí de R$ 250 mil. É um valor financeiro muito grande que eu não desejo perder se caso der errado. Então é natural que conforme a sua conta vai crescendo, você tem um percentual menor de rentabilidade, porque começa a pesar no seu bolso, você começa a ficar incomodado com esses valores. E é muito importante, já falei aqui para você em outro podcast também, é muito importante você operar com um lote que você não tenha medo de perder e que você não tenha ganância, que você não fique ansioso para realizar o lucro antes da hora, antes da sua operação. Você precisa estar ajustado, é como se você fosse para a academia, colocar um peso ali ideal. Não adianta ser muito pesado, que você não vai conseguir fazer o exercício corretamente, você ainda pode se machucar. E não adianta você colocar muito leve também, porque aí você vai ficar desconcentrado, o treinamento não vai surtir efeito. Outra coisa muito importante, você precisa entender que quando você vai para a Bolsa de Valores, a gente fala com renda variável. Se você me acompanha aqui no canal do Bolsa Fácil, você vê as minhas aulas, eu faço uma análise fundamental, faço valuation das ações, analiso macroeconomia, analiso esses dados, depois que eu vou para o gráfico. Então eu faço todo um estudo de mercado para poder trazer as estatísticas, poder analisar os números, as probabilidades a meu favor. Mas quando a gente fala de renda variável, não é uma certeza
que você vai colocar X dinheiro na bolsa e todos os meses você vai ter uma rentabilidade Y. Isso daí também é outro erro que você não deve cometer. Você tem que entender que você vai na bolsa para operar bem, para investir bem, buscar as melhores oportunidades de forma prudente, de forma segura, trazendo esses números, essa estatística para o seu lado para que você tenha uma maior probabilidade de acerto, mas você tem que entender que você vai ganhar o máximo que for possível dentro de uma estratégia coerente e você também não sabe quando você vai conseguir isso. Pode ser que a operação aconteça no mês, por exemplo, no meu caso aqui de swing trade, né? Numa semana, 2, pode ser que a operação demore 2, 3 meses. Você precisa ter essa ideia de que você vai construir a sua carteira ao longo do tempo e é para você colher os frutos ali no médio prazo, tá certo? Outra coisa, é uma empreitada que você vai ter, é um empreendimento que você vai fazer. E como qualquer outra empreitada da sua vida, isso daí leva tempo. Por exemplo, quando você foi fazer a faculdade, no primeiro dia de aula você achou que você ia sair um engenheiro, um médico, um advogado, um publicitário? Claro que não. Você sabia que era um processo ali de 4, 5, 6 anos, ou até mais, considerando ali as especializações, a pós-graduação. Se você vai abrir um negócio, por exemplo, você já tem um horizonte de prazo que você vai investir tantos reais ali. Pode ser que você tenha um retorno em 1 ou 2 anos, em 5 anos, que você vai começar o negócio, que você vai começar a construir a sua marca, vai começar a aumentar as vendas, formar a sua carteira, a sua clientela. É um empreendimento, tá? Então, quando você vai para a bolsa como trader, você precisa entender que vai levar um tempo. Vai levar um tempo até você estudar. Uma coisa é você estudar o conteúdo, outro tempo que leva é você absorver o conteúdo, e outro tempo que leva é você passar por situações no mercado que você vai ter que aplicar aquele conteúdo e corrigir a rota. Então, aconteceu isso na bolsa. Eu tomei essa atitude e deu errado. A próxima vez que acontecer, eu preciso tomar essa outra atitude. Depois de um tempo acontece de novo, você já toma aquela atitude, mas ainda não ficou bom. Você precisa corrigir de novo. Isso leva um tempo. Você precisa ter essa ideia, tá? Você precisa ter essa ideia que vai ser um processo. Um processo, eu diria para você, de pelo menos aí 1 a 3 anos, mais ou menos, para você começar a entender o fio da meada, para você parar de perder dinheiro, você começar a empatar ali, começar a vislumbrar alguns ganhos. Até uma dica importante que eu te dou, que eu cometi esse erro, eu larguei o meu emprego, larguei a minha carreira, larguei o meu salário, me atirei de cabeça na bolsa em 2011, não sabia nada de mercado, nada, não sabia operar, não entendia de economia, de macro, de nada disso, tá? Nem de fazer valuation de ações, e caí de paraquedas, isso em 2011, até o final de 2014 eu só bati cabeça, só perdi dinheiro, tentava de tudo que era possível, de tudo que eu via, de tudo de dica, de tudo estratégia, uma coisa meio misturada. Também quando eu comecei na bolsa, ainda eu tive um mau instrutor que dizia ser o guru do mercado e tudo que ele me ensinou não funcionava. Eu aplicava tudo que ele falava e só perdia dinheiro. Foi uma confusão danada. Também não recomendo que você se atire de cabeça, que você largue o seu emprego, a sua fonte de renda para se atirar na bolsa, porque no começo você não vai conseguir ganhar dinheiro, você não vai conseguir viver do mercado. Tem que ser uma transição planejada. Mantenha ali o seu trabalho, o seu emprego, vai ganhando ali o dinheiro para você sobreviver mês a mês, vai estudando a bolsa em paralelo, vai operando, pode começar numa conta demo, depois começa numa conta pequena, com pequenos valores para você ir aprendendo. Depois de um tempo que você já estiver consistente na bolsa, aí você pode pensar em viver só do mercado, ou de repente você tem a bolsa como uma renda extra, aí você larga aquele trabalho chato, vai fazer um outro trabalho que você gosta, que de repente você trocando um alto salário para trabalhar numa coisa que você gosta, talvez você ganhe menos, mas você complementa essa renda com o que você ganha na bolsa e aí você vai ser mais feliz, tá certo? Outra coisa muito importante também, muito importante, que foi uma virada de chave na minha vida, eu aprendi muito com os livros, muito com os livros. Eu não tinha o hábito de ler, eu comecei a ler todo dia em 2015, porque eu vi lá que um hábito dos milionários é o hábito da leitura. Então, eu pensei assim, falei, bom, se eu quero ficar rico,
E se os ricos eles leem bastante todos os dias, se eles têm esse hábito da leitura, eu preciso desenvolver esse hábito. E eu lembro que em 2015 eu fiz uma temporada que o primeiro assunto que eu fui estudar nos livros foi sobre educação financeira. Livros assim, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, e por aí vai, esses clássicos aí da educação financeira foram muito importantes, porque primeiro eu comecei a entender do dinheiro, saber como que funcionava o jogo do dinheiro, aprimorar os meus conhecimentos em educação financeira para que pudesse fazer o triângulo ali. Primeiro você tem que ganhar dinheiro, desenvolver formas para que você aumente a sua renda, seja melhorando como profissional para que você cresça na sua carreira ou sendo um empreendedor de sucesso. Depois que você ganhar o dinheiro, é importante você controlar suas finanças numa planilha para que você viva dentro da sua renda e consiga economizar todos os meses, pelo menos aí 10% do seu ganho mensal. E a terceira ponta aí do triângulo, depois que você ganhou, que você economizou, aí sim foi aprender a investir com qualidade. Depois que eu fiz essa leva, né, essa bateria de livros de educação financeira, aí eu fui para livros mais técnicos, livros de trading mesmo, muito conteúdo sobre ações. Eu tenho um livro muito legal, Trend Following, foi bacana. Depois livros aí de candlesticks, livros de análise fundamental, livros de economia. Então eu consegui aprender bastante lendo, tá? Uma dica importante que eu te dou também, se atire de cabeça aí na leitura dos livros. E hoje eu tenho o Amazon Kindle, aplicativo aqui no meu celular. Eu acho muito prático, porque os livros são mais baratos, e eu tenho até aquela assinatura mensal do Kindle Unlimited, e você consegue uma vasta gama de livros ali no seu celular, facinho, na palma da sua mão. Fica aonde você for, num aeroporto, num médico, no trânsito, em algum lugar, você puxa ali o seu celular, você consegue ler. Até de noite também, eu gosto bastante de ler antes de dormir, não precisa nem ter a luz acesa, você consegue ler ali pelo próprio celular. Uma dica que eu te dou que foi bastante legal, tá? Outra coisa que eu fiz também, muitos cursos online, cursos presenciais, mas eu me organizei para fazer o quê? Um curso de cada vez, um treinamento de cada vez. Então eu vi ali uma estratégia legal, um professor que estava consistente, a pessoa falava ali alguma coisa que despertava a minha atenção, começava a seguir esse cara, ver o que ele tinha de conteúdo, se ele dava um treinamento, eu fazia o treinamento, fazia o curso online, mas eu fazia do começo ao fim os treinamentos, esclarecendo as dúvidas com o professor, não importava se demorasse 6 meses, 1 ano, eu fazia o passo a passo. A hora que eu extraísse tudo que aquele treinamento, que aquele professor poderia me ensinar, aí eu partia para um novo treinamento, e assim, nesse novo treinamento, com bastante critério, aprendendo, né, o que seria pontos ali positivos, o que eu poderia colocar, o que eu poderia acrescentar na minha estratégia para que desse mais certo, também fazendo esse filtro. Não recomendo que você estude vários professores e várias estratégias ao mesmo tempo, porque vai confundir a sua cabeça. Um fala A, outro fala B, outro fala C, você vai misturar tudo, não vai dar nada certo. Então faz um de cada vez e seja bem criterioso também quem você vai seguir, o treinamento que você vai fazer, se aquela pessoa ela é renomada, se ela realmente pode te ajudar. Outra coisa, você precisa, isso é uma coisa que você vai descobrir ao longo do tempo, o seu DNA na bolsa, o seu perfil de operação. Eu, por exemplo, day trade não deu certo para mim. Fiquei de 2011 a 2014 operando day trade, operava Forex. Eu oriei no gráfico de 5 minutos, só perdia dinheiro. Depois de 2015 para cá, eu ainda tive outras temporadas de day trade, de mais ou menos uns 6 meses cada uma, que eu estudava outros professores, outras estratégias, tentava operar outros ativos, e todas essas tentativas do day trade não deu certo para mim. Não gosto, fico incomodado de ficar ali um escravo da plataforma, várias horas colado ali no computador. O mercado no curto prazo, por exemplo, no gráfico de 2 minutos, de 5 minutos, dá muito repique. Análise técnica para mim não funciona, você entra, perde, toma stop, depois o mercado vai a favor, sai muita notícia, muito ruído. Enfim, não gostei, não deu certo. A partir do momento que eu comecei a estudar o swing trade, essas operações de médio prazo, tudo começou a fazer sentido para mim.
conseguir fazer uma leitura melhor do mercado, conseguir finalmente acertar as operações, conseguir finalmente operar sem stop, mas de uma forma com uma gestão de risco prudente, coerente, tudo começou a se encaixar. Então, o tempo também ali de poder dar uma olhada no mercado ali uns 15 minutos por dia, dar uma olhada nas notícias, no gráfico, ajeitar ali as posições e ficar livre para poder fazer minhas outras atividades. Isso tudo foi de acordo com o meu DNA, com o meu perfil de tempo, com o meu perfil de risco, com o que eu consigo fazer. Então é muito importante você se achar no mercado e você só vai se achar você testando, você tentando. Pode ser que você dê certo no day trade, no scalping, pode ser que você opere fluxo, pode ser que o Forex vá melhor para você, pode ser que você se ache nas ações, nos ETFs, pode ser que você opere no médio prazo, como eu opero no swing trade, no gráfico semanal, por exemplo, gráfico diário. Pode ser que você vai estudar trading e não dá certo, mas você acaba ficando muito bem em educação financeira e você acaba montando a sua carteira de renda fixa, onde você ganha um dinheiro, tem uma rentabilidade sem grande esforço. Isso daí você só vai saber metendo a cara, só vai saber fuçando ali na plataforma, no mercado financeiro, sentindo a dor de perder e a alegria de ganhar, descobrindo para você o que faz sentido, o que não faz sentido. Eu já ouvi tanta coisa no mercado, tem gente que fala que é obrigatório você colocar stop loss, outras estratégias operam sem stop loss. Todas as vezes que eu coloquei stop loss, eu perdi dinheiro. Todas as vezes, nesse modo que eu opero sem stop loss, dentro da minha gestão de risco, eu sou consistente, eu ganho dinheiro. Tem gente que fala que preço médio não funciona, é a maior loucura que você faz. Quando você vai estudar os grandes investidores, eles fazem preço médio. É uma questão de você entender como fazer, quanto arriscar, qual percentual vai entrar na sua conta. Eu ganho muito fazendo preço médio, mas fazendo preço médio de um jeito certo. Então você tem que ir testando, você tem que ir aprendendo, como eu coloquei aqui, né? É um caminho, é uma jornada, é um labirinto, de repente você fez isso aqui, não deu certo, voltou, corrigiu a rota, opa, aqui melhorou um pouco, mas ainda falta alguma coisa, eu vou buscar tal aprendizado, tal treinamento, você vai se achando, tá? Você vai se achando, mas o que você tem que entender? Que leva um tempo para que você consiga estudar todo esse conteúdo. O mercado financeiro ele é muito amplo, ele é muito complexo, leva um tempo para que você consiga estudar todo esse conteúdo. Depois que você estuda, você precisa absorver a técnica e colocar em prática, tá certo? Então, é todo esse passo a passo, mas eu vejo como sendo uma ótima oportunidade, é algo que só depende de você, você tendo uma conexão com a internet, você opera do seu computador, do seu celular, você não precisa empreender, você pode começar com pouco dinheiro, deve começar na bolsa como uma segunda fonte de renda. Se você vai abrir um negócio, por exemplo, é super arriscado, vai abrir uma franquia aí 500 mil, 700 mil, tem que lidar com franquia, com marketing, com funcionário, com estoque, com shopping, trabalhar de noite, de feriado, de final de semana, e você coloca aquele caminhão de dinheiro, você vira um escravo, não vende, tem aluguel de shopping, você vai entrando no buraco, vai devendo, quando você quebra e fica aquele saldo devedor absurdo, você perdeu tempo e dinheiro. Então, o trading, quando você quer ser um trader, você sabe os prós e contras, você sabe as dificuldades, mas se você tiver cabeça, se você tiver planejamento, você consegue minimizar o risco e é algo que depende só de você, né? Só de você estudar, do seu conhecimento, da sua capacidade, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, acessando a internet, aí, até pelo celular hoje, que a gente tem os aplicativos das corretoras, funcionam muito bem, você consegue operar na Bolsa de Valores, tá certo?